A todos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 30ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço à vereadora Flora para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Registro a presença do vereador Paulo Sérgio também. Salmo 72. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 24... Ata da 31ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 24 dias do mês de outubro do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Dr. Samuel Costa, número 2325, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 31ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Presidida pelo vereador Valceni da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário, vereador Lucas de Oliveira Cordeiro, e segunda secretária, vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores
Valceni da Silva Teixeira, Flora Maria Salles França Pinto, Antônio Carlos Vasconcelos Gama, Lucas de Oliveira Cordeiro, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Luiz Cláudio Alcântara da Costa, Marco Antônio Santos da Conceição, Paulo Sérgio Conceição dos Santos e Alan Souza Ribeiro. O vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha leu o versículo da Bíblia, Jeremias 32, 18. Leitura da correspondência e matéria a ser lida. No expediente foi lido o seguinte: a ata da 30ª sessão ordinária aprovada. O presidente Valceni da Silva Teixeira comunica que, na forma da emenda 028 de 2010, da Lei Ordinária do Município de Paraty, onde determina que a eleição para a mesa diretora da Câmara para o segundo biênio faz-se na 4ª sessão ordinária do mês de outubro da sessão legislativa. Informa que, em razão da votação, não haverá ordem do dia, nem os expedientes inicial e final. Em seguida, pede o primeiro secretário para fazer a leitura da chapa apresentada. O primeiro secretário, vereador Lucas Cordeiro, lê a apresentação da chapa Renova para o biênio 2023-2024, composta da seguinte forma: vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos, presidente; vereador Valceni da Silva Teixeira, primeiro vice-presidente; vereador Marco Antônio Santos da Conceição, segundo vice-presidente; vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa, primeiro secretário; e vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha, segundo secretário. O presidente informa que, de acordo com o artigo 13, inciso 3º do Regimento Interno da Casa, o voto será nominal. Ato contínuo faz chamada nominal dos vereadores para declararem seu voto. A chapa Renova foi aprovada por 5 votos favoráveis dos componentes da chapa e 4 votos contrários dos demais vereadores. O presidente Valceni da Silva Teixeira declara eleita a chapa Renova para a nova mesa diretora do biênio 2023-2024 e comunica que a mesma tomará posse em 1º de janeiro de 2023, de acordo com as normas regimentais. Nada mais a tratar. O presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos e desejando o sucesso do presidente eleito. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretário. Sala de sessões, 24 de outubro de 2022. A ata está em discussão. Não havendo discussão, a ata está aprovada. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. Ofício número 239, ao senhor Valceni da Silva Teixeira, assunto: autorização para início de atividade de dragagem. Em atenção à vossa solicitação, constante no ofício número 104, datado de 12 de setembro, recebido nesta agência em 25 de outubro do corrente ano, venho participar que, em relação ao processo protocolado nesta agência da Capitania, sob o número 26 de maio de 2022, requerido pela empresa Resort Porto Belo, representada pelo senhor Miguel Versiani Borges, solicitando autorização para início de atividade de dragagem na Marina Porto Imperial, localizada em Paraty, Rio de Janeiro. A Marinha do Brasil emitiu o seu nada opor quanto à realização da referida atividade de acordo com o preconiza na Norman 11, sendo este parecer restrito à segurança da navegação e ordenamento do espaço aquaviário, de competência da autoridade marítima, não eximindo o interessado de suas obrigações frente aos demais órgãos da esfera federal, estadual e municipal. Assinada pelo capitão-tenente Amirato Dias. Essa aqui é a resposta ao requerimento do Paulo Sérgio e do Marquinho e Lulu. Oi? Só a Marinha. Projeto de resolução número 009 de 2022 dispõe sobre concessão de título honorário de cidadão paratiense ao senhor Kleber Pinto Barbosa, de autoria do vereador Rodrigo Penha. Projeto de resolução número 009 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de resolução número 010 de 2022 dispõe sobre a concessão de título honorário de cidadão paratiense ao senhor Carlos Hamilton Correia dos Anjos,
de autoria do vereador Marcos Antônio Santos da Conceição. Marquinhos. Projeto de resolução número 010 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de lei número 064 institui e regulamenta o pagamento de despesas pelo regime de adiantamento, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 064 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Orçamento. Projeto de lei complementar número 008 de 2022 altera a lei complementar número 026 de 2016, lei complementar número 010 de 94, lei complementar número 062 de 2018 e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar está sendo encaminhado à Comissão de Justiça, Orçamento e Educação. Indicações do vereador Alan Ribeiro, indicação número 892, solicita a construção de uma ponte após a Igreja Assembleia de Deus no bairro Coriscão. Indicação número 893, solicita a construção de uma quadra esportiva no bairro Cabral. Indicação número 8... Indicação número 894, solicita pavimentação asfáltica a partir do ponto final de ônibus do bairro Coriscão até o fim da área concretada, reiterando a indicação 640. A indicação número 895 solicita reforma do vestiário do campo do bairro Cabral. Indicação número 896 solicita a construção de uma área de lazer para alunos da escola do Paratimirim. Indicações do vereador Alan Ribeiro. A indicação é do vereador Alan Ribeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Marquinho. Indicação número 922, solicita troca de lâmpadas, remoção de entulho e limpeza da Praça da Patitiba, travessa 3 ao lado da ponte. Indicação número 923, solicita troca de iluminação e manutenção dos postes de luz no areal do Pontal, bairro Pontal. Indicação número 924, solicita manutenção da ponte que dá acesso ao cais flutuante da Ponta Grossa. Indicação número 925, solicita manutenção na calçada em frente à agência Paraty Tours, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, na Avenida Roberto Silveira. Indicação número 926, solicita a construção de posto de saúde de escola no bairro da Ponte Branca. Indicações do vereador Marquinhos. Indicações do vereador Marquinhos. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação número 927, solicita que o Hospital Municipal Hugo Miranda ofereça assistência psicológica às crianças internadas na pediatria. Indicação número 928, solicita instalação de alambrado no campo de futebol no bairro do Taquari. Indicação número 929, solicita a construção de ciclovia no bairro do Portal das Artes. Indicação número 930, solicita revitalização e iluminação da pracinha na rua Doutor Derli Helena, no bairro da Patitiba, ao lado da Ponte do Cis. Indicação número 931, solicita a construção de calçamento em torno da Escola Municipal Ministro Sérgio Mota, no bairro do Pantanal. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 937, solicita instalação de biodigestor na Rua Cristo, no bairro da Várzea do Bom Retiro. Indicação 938, solicita drenagem e massa asfáltica na Rua Iracema, no bairro Sertão do Taquari. Indicação número 939, solicita melhorias na Rua Sebastião Bento, no bairro Sertão do Taquari, drenagem, massa asfáltica e concreto. Indicação 940, solicita iluminação na rua e na academia ao ar livre, conhecida como Praça Flamboyant, Rua Girassol, no bairro do Pantanal. Indicação número 941, solicita instalação de corrimão na servidão do Engenho Velho, no bairro da Praia Grande. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 957, solicita adaptação das pias dos banheiros da creche Decineide, no bairro Parque da Mangueira. Indicação número 958, solicita instalação de bicicletário público no piso superior da rodoviária para os servidores públicos.
Indicação número 959, solicita a realização de oficinas para os assistidos pelo CAPS no município. Indicação número 960, solicita a implementação da campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata instituída no município pela Lei Municipal 2363 de 2022. Indicação número 961, solicita a instalação de iluminação na estrada da Pedra Branca, trecho acima da estação de tratamento de água. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Sanica. Indicação número 947, solicita melhoria na trilha que dá acesso à Praia do Cedro. Indicação 948, solicita desobstrução nos bueiros da Rua Imperial 25, Vila Colonial. Indicação número 949, solicita a colocação de placas informativas sobre o embargo da ponte de sinalização indicando a entrada do Paraty-Mirim. Indicação número 950, solicita a poda de árvores e arbustos após o Paraty Society na estrada do Bananal, Avenida Luísio de Castro, bairro do Condado. Indicação 951, solicita melhorias para acesso da Escola Municipal do Condado. Indicações do vereador Sanica. Indicações do vereador Sanica. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 932, solicita operação tapa-buraco na Rua do Morro do Jacu, em frente ao Campo do Galo. Indicação número 933, solicita limpeza do telhado do IAP. Indicação número 934, solicita limpeza dos paralelepípedos no entorno do IAP. Indicação número 935, solicita que seja feita limpeza na rua e retirada de terra na Rua Zacarias Alves Gama, no bairro Jardim Riviera. Indicação número 936, solicita que seja feito o projeto de paisagismo e instalação de calha no Colégio da Barra Grande. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lulu. Indicação número 919, solicita implantação de itinerário de ônibus para atender a localidade do Rio Pequeno. Indicação número 920, solicita recapeamento da estrada e reforma da servidão do Morro do Mirante até o ponto de ônibus na localidade da Praia Grande. Indicação número 921, solicita restauração do altar público Cruz das Almas, localizado na Rua Presidente Pedreira. Indicações do vereador Lulu. Indicações do vereador Lulu. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 952, solicita iluminação pública na estrada do Corisquinho, reiterando a indicação 124. Indicação número 953, solicita vistoria da Defesa Civil na cabeceira da ponte Hilton Silva, Portão de Ferro 2. Indicação número 954, solicita que se cumpram a lei ordinária 2146, que dispõe sobre exames oftalmológicos e de audiometria em alunos de creches, escolas públicas e privadas de todo o município. Indicação número 955, solicita reposição de tampa nos bueiros da Rua Benedita Donha, no Portão de Ferro 2, em frente à Igreja Católica São Francisco de Assis. Indicação número 956, solicita colocação de lixeiras e troca dos postes que estão caindo na Avenida Roberto Silveira. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Se você quiser falar com algum vereador, calma. Se você quiser falar, é só chamar o vereador que você quer e conversar aqui na salinha ao lado. Eu permito que você, se você quiser, depois da sessão, pode esperar ali e conversar com eles, tá bom? Só no horário de serviço agora não pode. Não tendo mais vereadores, terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, frequenta a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Rodrigo. Com a palavra,
Flora. Com a palavra, o vereador Lucas. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos ouvem, boa tarde a todos. Quero aqui já agradecer aos pares, votar favoráveis às nossas indicações, e subo a essa tribuna para parabenizar nosso povo paratiense, né, pela a expressão de votos que tivemos aqui ao nosso presidente, fizeram a sua parte. Também quero aqui parabenizar o movimento que está tendo, né, em nosso município, onde eu, Paulo Sérgio e o vereador Sanica também estivemos lá vendo, né, a manifestação ordeira, pacífica, né, como todo mundo tem o seu direito de se manifestar. Então, tom de parabéns. Também quero dizer aqui, né, que faço votos que o presidente eleito, né, ele faça tudo, ou pelo menos quase tudo que ele prometeu, né? Então, parabenizo aqui, os apoiadores também, né? A democracia, ela existe, né? O mais que a gente não queira aceitar de ambos os lados, mas a gente temos que entender que isso é uma democracia, cada um luta pelo seu objetivo, cada um luta pelos seus ideais. Então, eu parabenizo todos aqui, tá? E quero aqui aproveitar a fala já e também pedir aqui ao prefeito Vidal, ao secretário de obra Fabrício, sobre a questão da dragagem dos rios, lá do Mateus Nunes, Periquiaçu, que a gente vê que parou, e principalmente ali o da Mangueira, fizeram a meia boca e a gente está em tempo de chuva, né? Então a gente tem que saber o que houve para o rio estar daquele jeito. Na verdade, foram limpar e acabaram tampando mais o rio, porque fizeram 200 metros, tiraram a máquina, ninguém sabe onde está isso, né? Será que essa população vai ter que passar de novo por mais um período de chuva, né, e correndo o risco de ter suas casas alagadas? Então, quero aqui, né, pedir ao prefeito Vidal, a gente vai estar fazendo um requerimento também ao governador do estado, para estar esclarecendo o que está acontecendo. Foi só no período de eleição? Se foi só no período de eleição, eu vou reclamar, porque eu apoiei o governador, entendeu? Mas eu também vou cobrar se for preciso, né? Então, fica aqui ao meu pedido aí ao prefeito Vidal, ao secretário de obra Fabrício, que tome as devidas providências para que no pior não venha acontecer aí, se tivermos uma chuva forte aí, né, nesse momento. Também quero pedir aqui ao secretário de obra Fabrício que tome atitude de resolver o problema daquele cais flutuante que custou mais de 80 mil reais, está largado na Praia Grande, lá no Momaguá. Ao prefeito que tome uma atitude de resolver o problema. Mais de 2 anos, aquele cais largado lá no Baixio, tem outro cais lá, que o pessoal está passando, cortando madeira, passando em cima de coco-pati, crianças para poder pegar o barco para ir para a escola. Entendeu? Então eu peço aí ao prefeito Vidal, ao secretário de obra Fabrício, que tome atitude de resolver aquele problema. O povo não pode ficar pagando essa conta com 2 cais lá e sem utilidade. Inclusive um trazendo risco. Então, que eles tomem essa providência aí. Por enquanto são só. Muito obrigado. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tonico Gama, vereador Lulu, vereador Paulo Sérgio, vereador Lucas Cordeiro.
Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de lei número 040, projeto 040, veto parcial, projeto de lei 040, de autoria do vereador Lucas Cordeiro, que dispõe sobre o registro referencial da gastronomia como bem cultural no âmbito do município de Paraty, cria a Semana Municipal do Profissional da Gastronomia e dá outras providências. Projeto de lei número 043, o veto parcial. Com a palavra o vereador Lucas Cordeiro. Uma boa tarde a todos, colegas vereadores, demais pessoas que estão aqui hoje participando dessa sessão. Na verdade, o veto é o seguinte, o projeto em si ele foi criado em diálogo com a Coordenadoria ou Diretoria de Patrimônio Mundial e com a Secretaria de Cultura. A gente apresentou o projeto e foi dialogado. E foi feito um pedido por eles, acrescentando o selo municipal da Cidade Criativa da Gastronomia, para ser colocado naqueles comércios que seguirem esse projeto e assim por diante. Mas, curiosamente, o governo vetou algo que eles pediram para eu acrescentar no projeto de lei. Então, foi a própria Secretaria de Cultura e de Patrimônio Mundial que pediram para que eu acrescentasse esse selo no projeto, e agora o projeto veio vetado o selo. Então, eu vou pedir aos colegas a derrubada dos vetos, mas explicando, o projeto que eu encaminhei a princípio, pensado pelo meu gabinete junto com essas secretarias, não ia esse selo municipal da Cidade Criativa da Gastronomia. Mas, como foi um pedido dos próprios secretários e da diretoria, eu acho que faltou uma comunicação entre a Procuradoria lá, veio vetado um pedido do próprio governo para acrescentar no projeto de lei. Então, meu pedido é de derrubada do veto. Claro. Falaram que o selo é o próprio governo que deveria criar, mas só que foi, como eu falei, foi um pedido da Secretaria de Cultura e da Gastronomia e da Cidade Criativa para acrescentar. Faltou essa comunicação entre eles mesmos ali. Mas dou liberdade para os colegas votarem da forma que acharem melhor. Veto parcial ao projeto de lei número 040 continua em discussão. Não havendo que ele discutir o projeto, vai estar em votação. Como vota para derrubada ou manter o veto, Paulo Sérgio? Vereador Lulu, derrubado ou manter? Tonico? Alain? Marquinho? Rodrigo? Flora? Então, derrubado o veto ao projeto de lei número 040. Lucas também, né? Derruba. Projeto de lei número 054 dispõe sobre as bases da política municipal do empreendedorismo da mulher no âmbito do município de Paraty, de autoria do vereador Alan Ribeiro. Projeto de lei número 054 está em primeira discussão. Com a palavra, o vereador Alan Ribeiro. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais componentes da mesa, nobres colegas e todos aqui presentes. Bom, o presente projeto ele tem pelo escopo provocar o executivo que apresente as diretrizes voltadas para a mulher no âmbito do nosso município. Conversei brevemente hoje com a professora Flora, nós sabemos que temos a Coordenadoria da Mulher e, infelizmente, os projetos de lei eles não podem ser apresentados da forma que nós, vereadores, muitas das vezes gostaríamos. Até porque nós não podemos determinar a organização do chefe do Executivo. Então, esse projeto ele vem de uma forma mais abrangente, buscando provocar mesmo, para que a gente tenha uma resposta do Executivo e traga esse amparo no fomento de políticas voltadas para as mulheres, mães solteiras, né, enfim, de maneira geral, junto à Coordenadoria da Mulher. Essa é a ideia do meu projeto.
Peço aos colegas, se forem possível, votar favorável e agradeço a todos. Tenham boa tarde. O projeto de lei número 054 continua em discussão. Não havendo quem discutir o projeto, é em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 054, aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei número 060 de 2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 122.730, de autoria do Poder Executivo. Na verdade, o que consegui? Como estava atrasado, aí eu pedi para colocar, não precisa botar em segunda votação, pelo menos primeira votação, porque o que acontece? O posto de saúde da Barra Grande está parado por falta de pagamento. E aí, botar na minha conta não dá. Então, assim, a gente vota, eu acho... Não, está aqui, não. Nenhum foi votado. Nenhum. Aí eu coloquei aqui, por quê? Porque pelo menos para ser votado em primeira, que dá tempo de uma semana vocês analisar. A minha opinião, a gente poderia colocar, aí depende de vocês. Eu não acho que de todos aqui, porque na verdade o posto de saúde da Barra Grande, ele está parado por falta de pagamento, porque depende dessa verba que está aqui. Entendeu? E aí, se vocês não concordar em votar, vai ser discutido. Quem pedir primeira e segunda vai ter que ser votado aqui. Se não ganhar... Sim, eu dou 5. Já pode parar de suspender por 5 minutos para poder eles analisar isso aí, sem problema.
né? Mas é isso. Não, não vi. Mentira. Que vai fazer a transição? Mentira. Não, mas o Chico César tem alguma noção disso. Seria bem simbólico, pelo menos, porque esse é uma parada lá de Gilberto Gil, entendeu? Eu acho que é obrigado. Pelo menos nos primeiros anos, nos primeiros anos. Ele foi muito bom. Inclusive, muita gente prefere ele. Mas olha só, mas a Setúbal não vai para ministro, né? Ela só vai participar da transição. Mas ele já falou tudo que a gente falou. Já fez. Mas quando ele veio assinar essa prova, já tinha assinado o seguinte. Ah, é. Só falta o Tunico, né? Assina aí ela. Saudando a democracia. Não, não quero falar não, quero ir embora. Ô, Toninho, você deixa ele. Alguém pode pedir para entrar na pauta? Ele está na pauta, está na pauta. Bora, pode. Cadê? Eu até perdi minha. Projeto de Lei número 060 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 122.730. Projeto de lei número 060 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional e especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 122.730. Origem Poder Executivo, autor Poder Executivo. Eu peço primeira e segunda votação. Peço primeira e segunda votação. Vou ter que deliberar o plenário, né? Vereador Paulo Sérgio, vereador Lulu, vereador Tunico, Alain Ribeiro, Marquinho, Rodrigo Penha, Flora, Lucas. Está em primeira e segunda discussão. Não haver que discutir o projeto, é em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 060, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de Lei número 061 autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 16.596.000, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 061, que autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional e especial no valor de R$ 16.596.000. Eu vou pedir também deliberação plenária, né? O Marquinhos pediu, Paulo Sérgio, Lulu, Tunico, Alain Ribeiro, Marquinhos já pediu, Rodrigo, Flora. Então está em primeira e segunda discussão. Lucas também. Primeira e segunda discussão.
Não havendo que queira discutir o projeto em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 061, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 062 autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 17.391.450. Poder Executivo. Projeto de lei número 062, que autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional e especial no valor de R$ 17.391.450. Projeto de lei do número 062. Vou ter que pedir deliberação plenária. O vereador Paulo Sérgio, vereador Lulu, Tonico, Alain Ribeiro, Marquinho, Rodrigo Penha, Flora, vereador Lucas Cordeiro. Está em primeira e segunda discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em primeira. Com a palavra o vereador Marquinho do Mamaguá. Bom, senhores vereadores, subo essa tribuna para falar sobre esse montante de verba que está indo para a saúde, né? Mas também quero dizer que esse dinheiro, vereadores, precisamos fiscalizar ele com mais rigor, porque há reclamações diariamente de falta de medicamento, falta de enfermeiros e agentes de saúde nos postos, tá? Eu mesmo, várias vezes, entrei em contato com a secretária de saúde, Carla, entendeu? Reclamando sobre isso, e a alegação é que estão fazendo um processo seletivo. Esse processo seletivo, antes de demitir aos funcionários, ou seja, meses antes, tem que ser feito esse projeto seletivo, processo seletivo. Por quê? Para que não falte funcionários nos postos, que estão à vergonha, né? A gente tem uma pessoa lá na Mangueira que fez a cirurgia, amputou o pé, e não tem quem faça o curativo dessas pessoas, entendeu? Então, dizer para a população que não é falta de dinheiro, que tudo que vem para essa casa aqui, pela saúde, nós votamos favorável. Primeira, segunda votação, até mesmo para adiantar o processo, tá? Não adianta ficar aí com chaveirinho, com canetinha, com bonezinho, que não resolve o problema da população, tá? Então, são essas minhas palavras. Projeto de lei número 062, continua em segunda discussão. Com a palavra o vereador Lulu. Está no site, também tem os recadinhos, tem o pessoal do recado que leva o prefeito também, né? Vamos ver se vai chegar até ele e a secretária. Presidente, vereadores, pessoas aqui presentes, boa tarde. Então, sabemos que a suplementação, né, tudo que for adicional de excesso de arrecadação, dificilmente alguém votará contra, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante, Marquinhos, lógico, né, fiscalizar esses recursos e da maneira que serão gastos. Me preocupa muito, né, o município aí com o orçamento de beirando 500 milhões de reais, e ainda nos dias de hoje você ir num posto de saúde, ter a falta do ginecologista, né, a falta do cardiologista no hospital, a falta dos remédios, da atenção básica, os remédios básicos de saúde, né? No caso de captopril, remédio importantíssimo para as pessoas aí que têm um problema no coração, e dentre outros remédios que se falta no município de Paraty hoje, da rede pública, né?
Eu recebo vários relatos, acredito que demais vereadores também devem receber. A gente fica monitorando a rede social, a gente vê a reclamação de toda a população quanto a certos profissionais que falta na rede pública de saúde, né? Então está se entrando aí cerca de 34 milhões de reais nesse momento. Aí a gente espera que esse dinheiro seja gasto para isso, né? Para investir realmente no melhor para a população paratiense. Porque o que a gente vê é talvez se seja uma autopromoção da secretária. A gente vê aí bonezinho, estamos vendo caneta, estamos vendo chaveirinho, tudo. Será que isso é do dinheiro público, senhor presidente? Será que esse dinheiro vai ser para isso? Isso me preocupa muito. Eu ainda vou saber, vou procurar saber ainda de que forma foi pago isso, se foi com recursos públicos, se foi com recursos do município, porque é inadmissível se fazer boné, se fazer caneta, se fazer chaveiro com dinheiro público e faltar um profissional de saúde, e faltar um cardiologista no hospital, e faltar um ginecologista. Se fala tanto aí propaganda de Outubro Rosa, não tem ginecologista na rede pública, pô. Como é que vai fazer isso? Como que se faz uma política toda aí, uma propaganda toda na avenida, compra bola rosa, e o profissional? Cadê? Então a minha preocupação é essa. O dinheiro público ele tem que ser gasto para melhor condição de vida do cidadão paratiense, para melhor qualidade de vida, para propagar a saúde, para cuidar das pessoas, não é para se autopromover igual nós estamos vendo por aí. Projeto de lei número 062 continua em segunda discussão. Não haver que queira discutir o projeto em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos para o expediente final, franqueando a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, a vereadora Flora. Alô, boa tarde a todos. Nós não subimos hoje na tribuna, mas estamos aqui para falar algumas coisas. Por exemplo, verba de saúde, a gente tem com material de pessoal, com material de uso, material permanente, são verbas diferentes. Então, às vezes, a gente não pode misturar o que está sendo comprado com uma coisa, querer que gaste com outra. Verbas diferentes, destinadas com coisas diferentes. Fizemos essa votação de primeira e segunda, acredito que poderemos colaborar aí nesses planos da prefeitura, da casa de parto, do posto de saúde da Barra Grande, do centro de hemodiálise, e muitas vezes a falta de profissional é mais porque falta no mercado mesmo. De maneira geral, nós temos poucos médicos, até em função disso que houve o projeto de mais médicos, trazendo médicos de Cuba em outros governos, né? É porque realmente no Brasil a gente não tem uma quantidade suficiente, principalmente das especialidades. Mas a gente quer colaborar, assim como todos, que a prefeitura consiga dar o melhor para a sua população. Queria falar aqui, em resposta, né? Queria dizer que o Lula, ele teve a sua condenação anulada pelo STF, então ele nunca foi um condenado, tá? E eu quero também dizer aqui, a vitória de um processo eleitoral que foi feito democraticamente, lembrando que nós, vereadores, fomos eleitos também nesse mesmo processo e com esse mesmo tipo de urna. Então, não há como a gente questionar ou invalidar uma eleição se nós mesmos fomos eleitos com esse mesmo tipo de processo eleitoral, que é amplamente democrático e que é amplamente difundido há anos no Brasil, né? Então, a manifestação é justa,
quando não atrapalha os outros, o direito de expressão é muito, mas o que nós vimos foi o fechamento de estradas e o transtorno de muitas pessoas, trabalhadores que não puderam chegar aos seus trabalhos, pessoas que estavam precisando de atendimento médico, que também foram barradas, professores que não conseguiram chegar nas suas escolas de origem. Então, isso, sim, é um transtorno e não é bem-vindo em nossa cidade. Tá? Não acho um movimento pacífico na medida em que atrapalha as pessoas. É pacífico se não atrapalha ninguém. É isso aí. Então, nós temos essas palavras aqui para dizer e que a gente está muito feliz com um processo, acreditando que o Brasil está caminhando para um processo democrático que vai ser finalizado a bom termo, sem golpismos e sem extremismos, né? Porque o que a gente vê, às vezes, são manifestações de pessoas de extrema-direita e que não estão bem informados. Eu, como professora de História, conheço muito bem como o nazismo, o fascismo foram criados através das massas e não de um líder para baixo, mas de baixo para cima, por manipulações de mídia, por manipulações. E hoje em dia a gente tem essa ferramenta aí, que é o celular, que é muito boa, mas que produz uma confusão muito nas pessoas que não se informam de outras maneiras. Então, a gente também agradece, em Paraty, um crescimento de voto na ala progressista, 9.086 votos, sendo que o Haddad, na última eleição, tinha ganhado 2.000 e pouco. Então, a gente acredita que a gente fez um trabalho bonito de fortalecimento de uma ala democrática, né, serena e bacana, que a gente está solidificando nessa cidade. São essas as minhas palavras. Com a palavra o vereador Marquinhos. Volto aqui novamente, né, para dizer que, sobre a manifestação, professora Flora, como eu falei, a gente estivemos lá, eu, o presidente dessa casa, o colega aqui, Paulo Sérgio, e nós vimos lá as pessoas indo e vindo, sim, tá? Inclusive os ônibus da escola. Infelizmente, tem pessoas que usam, né, esse momento para faltar serviço, para não vir trabalhar, entendeu? E aí alega os medos, tá? A gente estava lá, estava vendo ambulância, todos os carros, prefeitura, indo e vindo, tá? E hoje nós temos, né, hoje realmente nós temos uma direita no Brasil, né? Hoje foi criado uma direita no Brasil, antes nós não tínhamos, né? Portanto, o PT ficou esse tempo todo sucateando o nosso país, né? Foi o que a gente vimos, e esperamos que o Lula não faça o que ele disse na rede social, que roubo de celular, entendeu? Seja para tomar cerveja. Isso é que nós não esperamos. Esperamos que ele cumpra o que ele disse na rede social, que não vai roubar mais o povo, que não vai mais enganar o povo. É isso que nós esperamos dele. Que ele faça um bom governo e realmente pare de enganar o povo. Tá? Sou de direita, continuarei de direita, carregando a bandeira do Brasil. Jamais a minha bandeira vai ser vermelha. Com a palavra o vereador Tonico Gama. Lucas Cordeiro, desculpa. Meu papelzinho. Isso. Boa tarde a todos novamente. Eu subo aqui para, aproveitando algumas falas aqui, me procuraram essa semana devido
ao fim do contrato do médico, Dr. Avide, no posto de saúde do Pantanal, que atende o Pantanal, Ponte Branca, Jacu, aos redores ali, o contrato do Dr. Avide se encerrou. Ele até está esperando para fazer as provas aqui no Brasil, já que ele é estrangeiro, mas a prefeitura não pode aguardar, então esse contrato dele foi encerrado até algum outro momento que ele puder fazer isso. Então a subida aqui é mais na ideia de reforçar a importância desse encaminhamento de um novo médico ali para a região, já que é uma área muito populosa e muitos exames e tal acabam se atrasando à medida com que demore esse encaminhamento de um novo médico, e a gente vai continuar acompanhando para que isso seja feito o mais rápido possível. Uma outra fala também, acredito que muitos dos vereadores aqui foram procurados, com relação à ponte de arame ali da Cachoeirinha, que liga a Cachoeirinha até o Penha, é onde os moradores ali pegam um ônibus para poder vir para a cidade. Tanto eu, acho que a vereadora professora Flora também fez uma indicação cobrando para que seja construída ali uma nova ponte. A gente sabe que é algo emergencial, então se pelo menos a princípio pudessem fazer uma reforma rápida ali para que a população consiga atravessar. Quem conhece ali a área sabe que sem aquela ponte de arame a volta é gigantesca, tendo que descer pelo campo de futebol, a pé é inviável e nem todo mundo tem carro. A gente hoje pela manhã conversou com o secretário Fabrício e a gente acredita que isso será resolvido o mais rápido possível. Uma outra questão, muitos falando aqui sobre orçamento, vale lembrar que essa casa está com orçamento para o próximo ano, e é muito importante que todos nós, vereadores, estejamos estudando, acompanhando, para que a gente seja bem responsável nessa votação, até no diálogo com o Executivo. Uma coisa que me preocupou um pouco, e que eu já falei com o prefeito, e eu acho que é algo que a gente precisa ser debatido, é o orçamento da Secretaria de Assistência Social, que eu defendo que tem que ser um orçamento bom, robusto, porque é uma das secretarias mais importantes do município, de qualquer lugar, até porque é a secretaria onde combate as desigualdades sociais e combate fome, combate diversas outras coisas, então a gente vai acompanhar também. Encerro também, assim como os amigos vereador Marquinho, vereadora professora Flora, que citaram o pleito eleitoral, parabenizando o nosso país, parabenizando a democracia. Muito importante que a gente chegue ao final de mais uma eleição democrática que foi resolvida no voto, e a importância de que a gente, de fato, respeite o resultado das urnas. É muito bom que a gente tenha a possibilidade também da certeza de que de 4 em 4 anos a gente tem eleição e que a gente vai voltar para a urna e que a gente vai poder escolher e que quem ganhar assuma, independente dos lados. Eu acho muito importante que num país, numa cidade, exista tanto a esquerda quanto a direita, para que hajam debates, a gente chegue em equilíbrios, mas é fundamental também, como ambos falaram, que a gente combata qualquer tipo de extremismo. E com a minha fala com relação às manifestações qualquer tipo de manifestação é legítima e deve ser respeitada que aconteça. Sou contra manifestação que atrapalhe o ir e o vir da população e qualquer discurso ou defesa de ações antidemocráticas. Rechaço e sou completamente contra qualquer tipo de defesa de intervenção militar, golpe militar ou qualquer coisa militar que seja. O Brasil vota nas urnas, escolhe quem é seu presidente, quem é seu governador, quem é o seu prefeito, e quem tem que governar é a pessoa que foi eleita democraticamente. Nenhum tipo de golpe deverá ser aceitado. Agora, independente de tudo isso, o meu apelo a todos nós que estamos aqui é o seguinte: a eleição acabou. A eleição acabou, sei que assim como a maioria das eleições, essa eu acho que ainda foi pior, de rusgas que foram criadas, famílias que arranjaram briga um com o outro, amizades que foram rompidas. Eu acho que esse é o momento de acontecer uma conciliação de todos nós, principalmente nós que amamos a nossa cidade, amamos o nosso país. É o momento de se aproximar daquele familiar ou daquele amigo que a gente se afastou e tentar recriar um convívio pelo menos pacífico e de respeito um com o outro. É muito triste, e a minha torcida, na realidade, é que o mais rápido possível a gente volte a eleições onde a gente debata só ideias. Se você é contra uma coisa, eu sou a favor de outra, e assim por diante a gente vai vivendo e exaltando a democracia. Meu apelo, então, para esse restante de ano aí, Copa do Mundo chegando, é pela reconciliação de todos nós brasileiros, principalmente por saber do mesmo objetivo, que é um país forte, um país melhor, e um país que respeite aquelas pessoas que vivem aqui. Como falei agora há pouco do orçamento com relação à assistência social, o nosso dever como políticos eleitos, vereadores, prefeitos, etc., é que a gente lute por todos os brasileiros, por todos os paratienses, mas principalmente por aqueles que mais precisam.
Essa é a obrigação tanto daqueles que foram eleitos por eleitores de esquerda, quanto daqueles que foram eleitos por eleitores de direita. A gente precisa se unir aqui como uma Câmara Municipal e todos os brasileiros em busca de um bem comum, que é um Brasil forte, um Paraty forte, que valorize a sua população. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Tonico Gama. Boa tarde, presidente, caros colegas. Primeiramente, agradecer aí o voto favorável às nossas indicações. Vou ser breve na minha fala. Só, primeiramente, agradecer ao nosso secretário de Obras, Fabrício, né, que uma parceria ali com os moradores do Engenho Velho na Praia Grande, em um mutirão comunitário, né, a prefeitura entrou com material e a comunidade fez lá o término do concreto da servidão e uma operação tapa-buraco no concreto. Então, fica aqui o meu agradecimento ao secretário Fabrício. Falar aqui rapidamente em relação, votamos hoje favorável em primeira e segunda votação essas verbas para a saúde, como aqui foi a fala de quase todo mundo em relação à saúde, ninguém vota contra. Né? Quero aqui parabenizar a secretária, né, a Carla Lacerda, pelo trabalho que vem feito na saúde, né, junto com sua equipe, em arrecadação, projeto. Né? E se estamos num governo e acreditamos que, né, vai melhorar, que vai acontecer, e fico preocupado, né, numa conversa que eu tive com o prefeito, essas verbas são federais, emendas federais. Hoje Paraty está no calque, né, porque daquela passarela, e está chegando um momento que daí a gente, vamos ver, pedir o apoio de cada um aqui dessa casa, dos moradores que ali se beneficiam com aquela passarela, que vai ter que tirar e pagar 800 mil, que poderia estar em um posto, né, porque das denúncias que houve, o processo que foi montado, porque se não tirar e não pagar os 800 mil, como que nós vamos receber essa verba? A gente tem que sair do cálculo para poder receber essa verba e assim, né, conseguir tirar o projeto da saúde, que é o centro de hemodiálise, porque quem tem família que pega essa viagem todo dia aqui, né, é um sofrimento total. Quem sabe um dia em Paraty nós vamos poder ter aqui um centro de tratamento. Né, a casa do parto humanizado, o processo da desapropriação ali da casa ao lado do hospital está pronto. Né? Então precisa desse recurso para que a gente continue avançando. E aí também vai vir aquela reforma administrativa para cá, que se não me engano a educação foi lida hoje, né, Flora? Em relação aos diretores, vai vir mais aqui em relação, quando você tem só 7 dentistas para tomar conta dessa população nossa. Precisa ser criado o cargo para colocar dentista. Precisa, quando fala aqui em relação ao profissional, ao médico, infelizmente a gente sabe que às vezes não tem um profissional que vai vir para a cidade dependendo do salário. A gente vê isso com as nossas crianças com deficiência, a luta que é. Então acho que tem que caçar um meio para que a gente possa, sei lá, contratar um tipo de serviço que tenha, para que possa atender realmente a população. A nossa população tem muita gente doente. Né? E deixar aqui também, né, em relação às manifestações, que todo mundo aí está questionando, eu acho que quem tem que viver e viva a democracia, né, se o Lula foi eleito, tem que torcer para que faça um bom trabalho, para que o nosso país continue a crescer. Eu acho que a eleição passou, é vida que segue, senão a população sempre perde. Eu costumo brincar até o que aconteceu na presidencial, acontece aqui em Paraty, ganhando a eleição por 5 votos, por 30 votos. Eu acho que vida que segue, entendeu? É assim que funciona. E é democracia, vida que segue. Eu quero deixar aqui, me parabenizar a nova mesa diretora, o nosso presidente, que vai ser aí, em janeiro, assumiu o Paulo Sérgio, junto com os demais colegas. E é vida que segue. Que seja feito bom trabalho, que nossa cidade continue avançando. Essas são minhas palavras.
Não havendo mais vereadores inscritos no expediente, final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão. Agradecendo a presença de todos. Boa tarde a todos.